Este é o local onde se encontra a tríade do Irã, Afeganistão e Paquistão. É uma região cheia de atividade, embora muitas vezes pelos motivos errados. Aqui, a vida comunitária está quebrada, as fronteiras internacionais são violadas diariamente e tanto militantes quanto militares realizam operações secretas, cada um em busca do próximo golpe de poder. Nos últimos anos, a região se tornou ainda mais violenta e instável, superando seu tumulto habitual. Escaramuças recíprocas agora a tornam uma das áreas mais perigosas do mundo. Em janeiro, insurgentes baluches lançaram ataques através das fronteiras para o Irã e Paquistão. A Força Aérea Iraniana respondeu bombardeando grupos clandestinos dentro do Paquistão, levando o Paquistão a atacar campos hostis no Irã. Mais tarde, em março, a Força Aérea do Paquistão mirou unidades do Talibã no Afeganistão em retaliação a um ataque anterior. Enquanto isso, uma unidade diferente do Talibã havia atingido posições iranianas perto da fronteira um ano antes. Mais recentemente, em outubro, separatistas atacaram o aeroporto de Karachi, matando engenheiros chineses. A lista continua, mas esses incidentes mostram o quanto a insurgência e as queixas locais se tornaram interligadas. O Índice Global de Segurança de 2024 agora classifica o Paquistão como o quarto mais afetado pela militância, o Afeganistão em sexto e o Irã em 26º. Aqui, nacionalistas, jihadistas, militantes e governos lutam pela supremacia, mas as coisas estão piorando a cada ataque. A tríade agora está lentamente se fundindo em um único campo de batalha e as fronteiras se tornaram como linhas de giz, ousadas hoje, borradas amanhã. Esta região também tem a distinta honra de ser um dos lugares mais hostis para as mulheres. O Talibã recentemente endureceu suas leis morais, proibindo as mulheres de se ouvirem. Coisas bastante insanas. No entanto, por mais horrível que isso seja, acredito que seja essencial acessar fontes locais para se manter informado sobre como a região está e para onde está indo. Enquanto isso, no Irã, uma estudante foi detida por protestar contra o rigoroso código de vestimenta. Ela se despiu até a roupa íntima em demonstração. Cerca de 250 artigos foram publicados sobre isso, com uma distribuição equilibrada entre a direita, o centro e a esquerda. No entanto, nenhum artigo do Irã, o que não deve ser surpresa. Com tudo o que está acontecendo ao redor do mundo, as histórias sobre os direitos das mulheres simplesmente se perdem no ruído de fundo. Sob as fronteiras contemporâneas da Ásia Central, jaz o fantasma de Khorasan, ecoando as memórias de impérios antigos. Uma vez um rico centro cultural e político, Khorasan foi governado por vários monarcas turcos e iranianos, cada um disputando a dominação. No entanto, o centro do poder mudava tão frequentemente que nunca se desenvolveu uma autoridade unificada. Como resultado, Khorasan se tornou a versão asiática do Velho Oeste. Nos séculos XIX e XX, Khorasan se tornou um campo de batalha para os impérios russo e britânico, que buscavam assumir posições defensáveis. Os russos avançaram das estepes do norte, enquanto os britânicos subiam do sul. O que se seguiu foi um período de intenso conflito geopolítico que gradualmente erodiu a identidade compartilhada de Khorasan. O jovem Estado afegão estava pego no fogo cruzado. Rússia e Grã-Bretanha buscavam controlar o território. Após anos de hostilidade mútua, um tratado de paz foi assinado em 1893, que transformou o Afeganistão em um Estado cliente britânico. O Tratado de Paz, elaborado por Henry Durand, estabeleceu a fronteira entre a Índia Britânica e o Afeganistão, ao traçar uma linha reta no mapa que ele nomeou em sua homenagem. Durand sentou-se em seu escritório e simplesmente calculou até onde a infantaria britânica poderia atirar de seus postos mais ocidentais e marcou a linha de acordo. Nenhuma consideração foi dada à geografia, história ou até mesmo às realidades existentes no terreno. No entanto, a linha Durand foi assinada e imposta à região. Para os locais, no entanto, o acordo foi um desastre.
cortou diretamente através de comunidades étnicas que existiam juntas há séculos. O povo Pashtun foi particularmente afetado, pois a nova fronteira dividiu suas cidades e vilas. Os Pashtuns eram os governantes do Afeganistão, e enquanto muitas áreas Pashtun permaneceram no Afeganistão, muitas mais ficaram fora dele. Isso incluiu Peshawar, a cidade das pérolas. Para os Pashtuns, perder Peshawar foi como perder um braço ou uma perna. Era uma realidade que não podiam aceitar. Mesmo agora, um século depois, sucessivos governos afegãos continuaram rejeitando a linha Durran, aumentando a tensão. Quase 3 vezes mais Pashtuns vivem no Paquistão do que no Afeganistão. Não surpreendentemente, isso alimenta fortes sentimentos irredentistas em Cabul, razão pela qual o Afeganistão reivindica as regiões de Khyber Pakhtunkhwa e Baluchistão do Paquistão. Se um governo afegão conseguisse unir o povo Pashtun em uma única entidade política, a dominância Pashtun no Afeganistão, que atualmente representa cerca de 40% da população, se tornaria mais forte. Além disso, o controle afegão sobre a pouco povoada Baluchistão lhe daria acesso aos oceanos do mundo. Esses dois objetivos, tornar-se uma maioria étnica e escapar do isolamento sem litoral, poderiam então servir como a base para um Estado afegão moderno e centralizado. Essa visão de construção da nação tem sido compartilhada por todos os governos afegãos, antigos e novos, incluindo o Talibã. Surgindo após a guerra da União Soviética no Afeganistão, o Talibã governou o país de 1996 a 2001, após uma guerra civil, e novamente desde 2021, após a retirada americana. Embora o Talibã evite se apresentar abertamente como nacionalistas pashtuns estritos, suas origens e crenças estão profundamente enraizadas na cultura pashtun. Assim como os governos afegãos passados, o Talibã se opõe fortemente à linha Durran, tanto que tira força dela. Por exemplo, o Talibã paquistanês, que é diferente do Talibã afegão, existe apenas para desfazer o controle do Paquistão sobre Khyber Pakhtunkhwa, a região que abriga a cidade de Peshawar e onde os Pashtuns compõem a maioria. Islamabad designou o Talibã paquistanês como um grupo terrorista em 2008, levando a intensos combates entre os dois. Desde então, milhares foram mortos. O Talibã paquistanês realizou ataques a escolas, fez reféns, bombardeou mesquitas e mais. No entanto, esses confrontos resultam em um conflito incomum. Islamabad e o Talibã afegão historicamente tiveram laços estreitos, mas essa relação esfriou à medida que o Talibã afegão compartilha um vínculo mais profundo com o Talibã paquistanês. Mesmo assim, grande parte da hostilidade se desenrola ao longo da linha Durran, com o Talibã paquistanês realizando ataques, sequestros e todas as outras coisas esperadas de extremistas. Enquanto isso, o Paquistão responde com ataques de drones e mísseis, mas deve evitar cuidadosamente atingir o Talibã afegão. Então sim, um conflito incomum. Para piorar a situação, em 2015, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria Khorasan, ou Estado Islâmico do Iraque e da Síria K, para abreviar, surgiram como um dos grupos militantes que prosperaram a partir do tumulto. Embora tenha ambições globais, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria K tem se concentrado principalmente em combater Cabul, não Islamabad, pois não considera o Paquistão como parte do histórico Khorasan. De qualquer forma, com o Talibã de volta ao controle de Cabul, antigas feridas foram reabertas e novas apareceram. Em sua busca pela dominação, os líderes do Talibã agora se aliaram a vários grupos sectários Balochi. Os Baloches têm muito em comum com os Pashtuns. Eles também são um povo dividido. A maioria vive no Paquistão, onde, apesar de serem milhões, representam menos de 4% da população. Como tal, há um sentimento de marginalização dentro da comunidade Balochi, e muitos sentem que sua identidade cultural está sob ameaça. Este sentimento de vulnerabilidade se estende também ao lado iraniano.
Ao contrário dos iranianos xiitas, que são a maioria, os baloches são principalmente sunitas. Por causa dessas diferenças de idioma e religião, os baloches são o grupo étnico mais alienado do Irã e, portanto, o mais inclinado ao separatismo. E existem muitos grupos separatistas baloches. A Frente de Libertação do Baluchistão, formado em 1964, tem raízes nos movimentos anticoloniais e nacionalistas da época. Há também o Exército de Libertação do Baluchistão. Este foi formado no ano 2000 como um desdobramento da Frente de Libertação do Baluchistão. No entanto, ao contrário do seu grupo matriz, o Exército de Libertação do Baluchistão rejeita o processo político e defende apenas a ação militar. Tanto o Frente de Libertação do Baluchistão quanto o Exército de Libertação do Baluchistão operam principalmente dentro do Paquistão. Enquanto isso, no Irã, existe o Jaish al-Adl, uma unidade jihadista com objetivos semelhantes. Foi formado em 2012 e acredita-se que seja financiado pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos. Nos últimos anos, todos os 3 grupos separatistas Baloch adquiriram armas e equipamentos americanos do Talibã. Esse novo poder de fogo levou a ataques mais mortais do que nunca. No Paquistão, grupos Baloch têm atacado ônibus, trens e pontes. Nos primeiros 10 meses de 2024, houve 624 mortes e quase o mesmo número de feridos. Agosto foi especialmente mortal, com 254 pessoas mortas em apenas um mês. Militantes Baloch também são particularmente hostis aos interesses chineses. Em março, 5 engenheiros chineses foram mortos, seguido de um ataque a uma instalação chinesa. Mais tarde, uma explosão perto do aeroporto de Karachi matou mais 2 engenheiros chineses. A tensão também tem sido alta no lado iraniano. No ano passado, 11 policiais iranianos foram mortos perto da cidade de Rask. Em resposta, Teherã lançou ataques com mísseis e drones em território paquistanês, o que levou a baixas civis. Claro, Islamabad teve que esclarecer as coisas e respondeu com ataques aéreos ao Irã, resultando em 9 mortes. Ainda assim, os militantes Balochi visavam criar um estado independente a partir de partes do Irã, Paquistão e Afeganistão. Pode-se argumentar que é míope do Talibã se aliar aos grupos Baloch, dados seus conflitos territoriais. No entanto, a crença predominante é que eles atravessariam essa ponte depois de retirar territórios do Irã e do Paquistão. Por enquanto, ao unir forças com as milícias Balochi, o Talibã está fazendo um jogo para as regiões de Khyber Pakhtunkhwa e Baluchistão do Paquistão, mas sem dizer tanto. Uma das principais fontes de tumulto nesta região é a disponibilidade de recursos ou a falta deles. O conflito de água entre Irã e Afeganistão é um exemplo principal dessa luta. Como um país com picos altíssimos, a maior parte da água do Afeganistão flui do Hindu Kush, que se estende por suas regiões norte e central. Essas montanhas glaciais alimentam as hidrelétricas do país e produzem centenas de megawatts de eletricidade. No entanto, essas barragens também limitam o acesso a um suprimento de água já escasso, criando impactos severos para o Irã ajussante. Pegue o rio Helmand como exemplo. É um dos maiores rios da região, fluindo do Afeganistão até os lagos Ramun na fronteira com o Irã. Quem controla o que, onde e quanto disso é fortemente contestado. Tanto afegãos quanto iranianos estão prontos para morrer por isso, e alguns já morreram. Todas as tentativas de formalizar os direitos da água falharam. O mais próximo de um acordo vinculativo é o Tratado de Água de Helmand de 1973. Ele forma a base da política bilateral de água. De acordo com o tratado, o Irã pode retirar 22 metros cúbicos de água do rio por segundo, com a opção de comprar mais 4 metros cúbicos por segundo em anos de chuva normal. No entanto, como o tratado nunca foi ratificado, a aplicação depende da boa-fé, algo tão escasso quanto a própria água.
a instabilidade política nos dois países também não contribuiu. Como o golpe afegão de 1973, a Revolução Iraniana de 1979, a Guerra Soviético-Afegã, a ocupação liderada pelos Estados Unidos e a ascensão, queda e nova ascensão do Talibã, todos interromperam projetos regionais. Como resultado, o planejamento de infraestrutura de longo prazo tem sido inconsistente, com a geografia local pagando o preço. Uma comparação das fotos de satélite dos lagos Ramun de 1998 e 2019 torna fácil ver como tal escassez de água pode alimentar conflitos. Ao longo dos anos, escaramuças surgiram periodicamente. Em 1998, as tensões escalaram a ponto de o Irã reunir quase 200 mil soldados na fronteira afegã, prontos para lançar um ataque. E mesmo que o Irã tenha recuado no final, o incidente mostrou o quão facilmente as disputas sobre direitos de água podem se transformar em conflito em grande escala. Mesmo agora, as tensões persistem. Por exemplo, em maio de 2023, confrontos mortais ocorreram entre guardas afegãos e iranianos perto dos lagos Ramun. 3 foram mortos e cada lado culpou o outro por iniciar a luta. Discutir quem começou o quê perde o ponto mais importante. O que importa é que as fronteiras do Irã, Afeganistão e Paquistão estão se deteriorando, cada uma ao seu próprio ritmo e cenário. Islamabad, Teherã e Cabul falharam cada um em manter sob controle as forças étnicas, nacionalistas e ideológicas em jogo. Gradualmente, a região do noroeste do Paquistão ao sudeste do Irã, ao sul do Afeganistão, está se fundindo em um único campo de batalha. Tráfico humano, contrabando de drogas, combatentes jihadistas, milícias marginais e facções separatistas estão todos se misturando em uma enorme crise de segurança autodestrutiva que se devora. Essa tríade já pode ser o lugar mais perigoso da Terra, mas uma ameaça ainda maior se aproxima se a situação continuar a escalar. As facções remotas poderiam encontrar maneiras de envolver os governos nacionais do Irã, Afeganistão e Paquistão em um conflito direto entre estados. Alguns dos conflitos armados mais devastadores da história mundial foram desencadeados por pequenas potências. Isso é chamado de teoria da provocação por procuração. Explica como as menores potências podem manipular ou influenciar as maiores a entrar em conflito, criando situações que obrigam as maiores potências a responder de maneiras que atendam aos interesses da menor potência. Se as coisas continuarem assim, a sorte e a razão eventualmente se esgotarão e um conflito regional ocorrerá. E uma vez que a tempestade chegar, será tarde demais para correr para as colinas. Eu fui seu anfitrião Shirvan do Caspian Report. Se você aprova o que fazemos, por favor, deixe um comentário, clique no botão de curtir e talvez compartilhe o vídeo. De qualquer forma, obrigado pelo seu tempo e Sagel.